Em uma época marcada por guerras, peste negra e escândalos eclesiásticos, quando a igreja parecia dilacerada por dentro e o mundo afundava no desespero, Deus levantou uma jovem simples, analfabeta, mas repleta do Espírito Santo, para confrontar reis e papas, consolar os pobres e reacender a chama da fé verdadeira. Santa Catarina de Sena não nasceu em berço de ouro, mas no coração da cidade de Sena, na Itália, em 1347. Filha de um tintureiro, a penúltima de 25 irmãos. Desde pequena, Catarina demonstrava um espírito fora do comum. Aos 6 anos, teve sua primeira visão mística, vendo Jesus vestido como um sumo sacerdote. Naquele momento, seu coração se inflamou de amor por Deus, e ela decidiu que jamais se entregaria a outro, senão a Cristo. Mesmo sendo apenas uma criança, já sentia o chamado profundo à santidade e ao sacrifício, em contraste com o mundo ao seu redor mergulhado na vaidade e no pecado. Determinada a viver unida a Cristo, Catarina recusou-se a seguir o destino comum das jovens de sua época, o casamento. Seus pais tentaram pressioná-la, chegando a tirá-la de seu quarto de oração e forçá-la a viver como as outras moças. Mas Catarina, com apenas 12 anos, enfrentou tudo com firmeza sobrenatural. Chegou a cortar os cabelos e se cobrir com véu, em sinal de consagração. Depois de 3 anos de resistência e muitas humilhações dentro da própria casa, seus pais se renderam à força daquela vocação indomável. Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos, tornando-se uma mantelata, uma leiga dominicana. Não vivia em convento, mas em casa, em vida de clausura voluntária. Passava horas em meditação profunda, jejuando rigorosamente, dormindo no chão e oferecendo tudo pela salvação das almas. Seu quarto era simples, escuro, silencioso, um verdadeiro deserto, onde a alma dela encontrava o Cristo sofredor. Catarina viveu 3 anos em solidão quase total, mas não foi um tempo vazio. Ali, Deus a preparava, com visões místicas, êxtases e sofrimentos espirituais profundos. O próprio Jesus aparecia a ela, ensinando, consolando e formando-a como apóstola. Um dia, Cristo lhe apareceu, acompanhado da Virgem Maria, e lhe colocou um anel invisível de noivado, selando sua consagração mística. Catarina era agora esposa de Cristo. A partir desse momento, Deus a envia para o mundo. Ela começa a sair de casa e atender os pobres, visitar os doentes, cuidar dos leprosos, consolar os prisioneiros e falar da misericórdia divina a todos que cruzavam seu caminho. Ela tinha apenas 20 anos, mas sua presença já provocava curas físicas e espirituais. As pessoas se aglomeravam para ouvi-la, como se suas palavras viessem diretamente do céu. E vinham. Mesmo sem ter estudos formais, ela falava com profundidade teológica impressionante, como se tivesse aprendido com os próprios doutores da Igreja. E, de fato, ela aprendia com o doutor dos doutores, o Espírito Santo. Catarina não teve medo de tocar nos mais esquecidos. Era comum vê-la beijando chagas de leprosos, cuidando de cadáveres abandonados e entrando em prisões para confessar assassinos antes da execução. Um dos episódios mais marcantes foi quando convenceu um criminoso condenado à morte a se arrepender. Ele não só morreu em paz, como afirmou ter visto os céus se abrirem. Catarina dizia que era no pobre, no doente e no pecador que ela encontrava Cristo crucificado. Mas seu amor pela Igreja também a levava a enfrentar os grandes escândalos da época. O Papa, então vivendo em Avignon, na França, estava afastado de Roma há décadas. A Igreja era dominada por interesses políticos e a moral dos clérigos estava profundamente corrompida.
Catarina escreveu diretamente ao Papa Gregório XI, chamando-o de volta a Roma, com uma coragem jamais vista numa mulher de seu tempo. Suas cartas eram ao mesmo tempo duras e doces, firmes e piedosas. Ela o chamava de doce Cristo na terra, mas dizia: seja homem e não um menino. Suas palavras, ditadas em oração e transcritas por secretários, se espalhavam como fogo pelo continente. Catarina não escrevia apenas ao Papa, mas a reis, cardeais, nobres, magistrados e até mesmo ao povo simples. Em cada carta, um apelo ardente à conversão, à justiça, à reconciliação com Deus. Foi essa ousadia que fez com que o Papa voltasse a Roma, reabrindo a sede legítima da Igreja e pondo fim ao exílio de Avignon. Mas Catarina também enfrentaria tempos ainda mais difíceis. Após a morte de Gregório XI, a eleição de Urbano VI foi contestada, dando início ao grande cisma do Ocidente, quando dois papas se proclamavam legítimos e os cristãos se dividiam. Catarina, agora doente, jejuando quase permanentemente e sustentada apenas pela Eucaristia, lutava com todas as forças para defender a unidade da Igreja. Ela escrevia, orava, aconselhava e se sacrificava para que o corpo místico de Cristo não fosse dilacerado. Durante esse período, Catarina foi chamada a Roma, onde passou seus últimos anos. Lá, ela se tornou conselheira direta do Papa Urbano VI, mesmo já fraca e debilitada. Com apenas 33 anos, seu corpo estava exausto. Ela não comia, dormia pouco e vivia constantemente em êxtase. Seu último grande ato foi oferecer sua vida pela Igreja. Catarina rogou a Deus que aceitasse seus sofrimentos em troca da restauração da unidade na Igreja. E assim, em 29 de abril de 1380, Catarina de Sena entregou sua alma ao Pai. Morreu como viveu, amando intensamente, sofrendo silenciosamente e oferecendo tudo por Cristo. Seus seguidores testemunharam milagres ao redor de seu corpo. Logo, seu túmulo se tornou lugar de peregrinação. O Papa declarou sua santidade e, séculos depois, ela foi proclamada doutora da Igreja, um dos títulos mais raros e elevados dados a alguém. Ainda mais surpreendente quando lembramos que ela sequer sabia ler quando começou sua missão. Seu legado não está apenas em seus escritos ou milagres, mas na intensidade com que viveu o Evangelho. Ela não tolerava a tibieza, a falsidade ou a corrupção. Enfrentava tudo com uma humildade que era, ao mesmo tempo, ternura e espada. Santa Catarina nos mostra que santidade não é viver isolado do mundo, mas mergulhar no sofrimento alheio com um amor que consome. Que santidade é lutar pela verdade sem perder a caridade. Que santidade é dizer sim ao Cristo, mesmo quando tudo grita não. E talvez o maior ensinamento que ela nos deixou seja este: que uma só alma em total união com Deus pode mudar o curso da história. E foi exatamente isso que ela fez. Mudou o mundo, um coração de cada vez. Santa Catarina continua sendo farol, voz, chama. E diante da escuridão de nossos tempos, precisamos de santos assim. Santos que, como ela, não têm medo de se queimar pelo Evangelho. Se essa história tocou seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa santa gigante, essa mulher que falou mais alto que os próprios poderosos de sua época. E agora, convido você a rezar comigo com todo fervor. Santa Catarina de Sena, modelo de coragem, fidelidade e amor radical por Cristo, intercede por nós. Ensina-nos a amar a Igreja, mesmo quando ela sangra. Ensina-nos a servir os pobres com ternura. Ensina-nos a ter coragem de denunciar o pecado e anunciar a verdade. Dá-nos tua força, tua fé, teu fogo interior. Que o Espírito Santo nos inflame
como inflamou o teu coração. Amém. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.